Isso, exatamente. Aqui dá para fazer um medalhão, né? Só para vocês entenderem, medalhão é uma carne de 4 dedos de altura. Quando você ouvir escalope, é uma carne de 2 dedos de altura. Medalhão bem passado é um pedaço de filé com 4 dedos. Um escalope bem passado, mal passado, 2 dedos, metade. Desculpa aqui, gente. Aí sabe aquele filé mignon que você pede no restaurante? Ele vem bem redondinho, bem certinho, aquele medalhão bem bonitinho. A técnica, gente, é essa aqui. Me dá esse espacinho aqui, por favor. A técnica para a gente deixar o filé naquele formato bonitinho é enrolar, pressionar. A gente vai dar o formato na carne, certo? E tá vendo como eu estou pressionando? Eu quero que o ar vá todo embora e a gente pegue esse formato arredondado. Então pode fazer várias voltas aqui, não tem problema nenhum. E na hora de cortar o medalhão, a gente corta sem plástico aqui. Depois tira só na hora de grelhar. Quando você for fazer isso aqui, gente, antes de servir, 1 hora pelo menos na geladeira, que é o tempo que esse sangue vai endurecer um pouco mais e essa carne vai pegar esse formato, né? Tem que deixar ela dar uma descansada em baixa temperatura. Acho que tem que enrolar tanto assim. Porque se você enrolar pouco, ela fica folgada e não fica no formato. Você tem que deixar ela bem firme. Vai embora o jogo todo, porque daqui é... Então daí você ainda bota na geladeira? Geladeira, ó. Pelo menos 1 hora. Agora isso aqui é estética, certo? Não vai mudar o sabor, não vai mudar a textura, é simplesmente estética. Pra ele ficar redondinho, bonitinho. Tá bom? Eu pensava que era só botar um bacon. É outro Chateaubriand, de outra peça que eu já tratei, que a gente vai começar por essa receita. Tá? Deixa eu ver, cadê ele? Cabeça do filé, manteiga, pimenta do reino, sal, alecrim, manjericão, tomilho, salsa, conhaque e cebola. Vamos começar pelo filé em si, né? A gente vai grelhar. A gente quer que essa panela deixe aquele fundo sujo que a gente gosta. Aquilo ali vai virar nosso molho de ervas, certo? Esse filé vai ter que ser selado em alta temperatura, por isso que eu já liguei a panela. Vai ter que ser selado em alta temperatura para ele grelhar por fora e ficar cru no meio. Chateaubriand é um prato que se come mal passado, certo? Tem quem não gosta de carne mal passada. Só que quando você passa o filé do ponto, você vai estar transformando a carne do filé numa carne comum, certo? Porque, deixa eu explicar por que o filé é macio. Porque ela é uma carne irrigada, certo? Ela não é perto de osso nenhum. Ela é uma carne que tem bastante sangue. Diferente de, vamos dizer, um chambaril. Se você pegar um pedaço de chambaril, que é perto de osso, que é perto de nervo, mesmo ele tendo sangue, é uma carne muito dura. Porém, é uma carne muito saborosa, que é perto do tutano, que é perto do osso. Ela tem um sabor muito forte. A rabada tem um sabor muito forte. Carne que é perto de osso tem muito sabor. O filé não tem sabor, o filé tem textura. Para o filé ficar saboroso, ele precisa de molho, ele precisa de uma erva, ele precisa de uma manteiga, a gente precisa agregar sabor no filé. Porém, ele tem muita textura. Por que tem textura? Porque ele tem muito sangue. A partir do momento que eu passo demais esse filé e essa água evapora, acabou a textura do filé. Vai ficar duro. Quem não gosta de carne mal passada, eu quero, por favor, que hoje experimente pelo menos o Chateaubriand. Sem preconceito. Prova e sente a macieza. Então o Chateaubriand tem que ser sempre mal passado. Mal passado. Mal passado. Na verdade, o medalhão a gente pode servir ao ponto, mas ele precisa ser para sempre rosa. Gente. O filé não pode ficar escuro. Quando ele escurece, não tem água. Ou seja, o centro pelo menos tem que ficar rosado ao ponto. Tá? Gente, desculpa a pimenta, porque o moedor acabou de novo, mas
Vamos nela. O primeiro passo aqui, gente, é botar a panela para esquentar. Ela precisa estar bem quente. Eu não quero que esse filé solte nem um pouquinho de água. Certo? Ele só não vai soltar água se a superfície estiver quente, para encostar e selar. Se for o caso, um por vez, certo? Se a panela for pequena, para não acontecer aquela oscilação de temperatura. Sal e... Sal e pimenta. Só, a gente está primeiro selando essa carne. Eu vou ligar o forno, porque essa carne fica aproximadamente 5 minutos no forno depois que a gente sela. Vou deixar bem marronzinho mesmo. Você pode selar sem pôr manteiga? Vai ficar difícil porque provavelmente a carne vai estar lá. Pode usar outra gordura. Mas se for um pessoa, Pode. Mas é mesmo Não vai ficar a mesma coisa não. pelo menos um, tá? Precisa da gordura. Não vai ficar a mesma coisa, mas é um caso de não pôr gordura. certo, gente. Selou essa lateral uma. Porque a intenção é que ele fique todo marronzinho por fora. Lembra da história de botar a carne que não foi cortada na fibra, que ela vai contrair a fibra? Olha como esse filé já se legou aqui. Só que na hora da gente servir, a gente vai fatiar ele bem fininho, quebrando essas fibras. Se você der uma mordida aqui agora, ele está duro. Essa fibra está toda contraída. A gente vai quebrar a fibra na hora de cortar. Estão vendo como ele deu um... Nada de furar, Não, não jeito é não. Pura carne, Se a gente furar a carne, a gente vai estar pesando tudo que eu estou tentando fazer aqui. Sabe por quê? Eu furei a carne. Aí terminei de selar, botei ela aqui na assadeira para levar para o forno. Você que ela está lá aquecendo, esse furinho vai ser o escape dessa água do filé. Mesmo ele de mal passado, ele pode ficar duro, vai perder o sangue. Essa carne está com esse aspecto, gente, porém no meio ela está vermelha, crua. É uma carne selada, certo? É uma coisa que a gente fica assim, que eu fico curiosa, é quando diz assim, que é um filé ao ponto e mais mal passado, ou mal passado. Ao ponto, mal passado ou mal passado? Mal passado é quando ele só tem um tracinho cinza, que a carne só está selada. Ao ponto é quando no meio, isso para medalhão, no meio você vê um dedo vermelho. Tem uma superfície acinzentada, um meio vermelho e outra acinzentada. Bem passado é quando não existe vermelho, quando ele está todo cinza, ou seja, duro. Pode. Só que por que eu vou levar essa carne para o forno? Olha, gente, tá vendo? A carne está selada, certo? Por que a gente vai levar ela para o forno? Eu não sei se vocês já ouviram
Aumenta lá. Toda a carne, quando sai da panela, precisa descansar. Alguém já ouviu falar isso? É o seguinte, a carne libera água. Se sair do fogo, ela vai liberar água. Ela já vai estar soltando água aqui no sangue. Ela não começou ainda porque está bem selada. A gente precisa deixar a carne descansar antes de cortar, justamente para o excesso do sangue sair. E quando eu for cortar, não vai jorrar tanto sangue, entendeu? Eu vou colocar ela no forno justamente porque ela está muito mal passada aqui. Eu vou deixar ela mais perto de ao ponto, por isso 5 minutos no forno. Só que se eu for dar ponto nela aqui na panela, vai queimar a superfície e não dar ponto no meio. Certo? O ponto é justamente, o forno é justamente para equilibrar o ponto da carne. Certo? E para dar o tempo de descansar também. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E esse forno é em que altura? 180 graus. E a gente deixa Não muito descansar alto quanto não. tempo? 5 minutos. No máximo. Já o descanso vai ser dentro do forno. Saiu do forno já pode cortar. Certo? Se não for levar ao forno, deixa descansar. 5 minutos no máximo. Realmente a pessoa,